Olá, alunos. Estamos começando aqui a quarta aula sobre o estudo do Pentateuco. Estamos agora no livro de Gênesis e vamos falar sobre a caminhada de Abraão. Não esqueça de colocar o seu comentário abaixo no link aí, porque vai valer a sua presença. Então, Sara morre aos 127 anos na terra de Canaã. Abraão era peregrino na terra e pede a Efron, filho de Zoar, a cova de Macpela. Amados, quando nós olhamos assim, a Sara morreu com 127 anos, Abraão triste, angustiado, Abraão queria enterrar a sua morta na cova de Macpela, naquele campo. E o que aconteceu? Abraão, ele pede a Efron, filho de Zoar, a cova de Macpela. Então, esta cova foi comprada por ciclo de 400 pratas, 400 ciclos de prata. Muitas pessoas ofereceram para Abraão campos. Abraão, não faça isso, não compre, não precisa. Mas Abraão queria enterrar sua morta naquele campo, naquela cova de Macpela. Então, ele comprou o campo todo. Então, nós conseguimos entender e observar que Abraão não queria qualquer coisa, mesmo Sara estando morta, Abraão queria enterrar ela naquela cova. E gastou 400 ciclos de prata, que naquela época não era pouco, para ter alegria de sepultar a sua esposa, Sara. Mudando de slide. Então, Sara morreu, Isaac ficou como, amado, desamparado, porque ele tinha na sua mãe aquela referência. Então, Abraão e Isaac tendo se recuperado da morte de Sara, mas é difícil. Abraão sempre na sua tenda, Isaac não queria sair, com a tristeza na alma, os dois. Eles começaram, amados, a se entristecer muito. Então, Abraão já era adiantado de idade e Deus havia abençoado em tudo. Abraão tinha, amados, toda a riqueza, todo o ouro, Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Então, Abraão envia seu servo mais velho para trazer uma esposa para Isaac. E o que Abraão diz? Olha, meu servo, vai até a minha parentela, pegue lá a esposa, uma esposa para o meu filho, Isaac, mas não é qualquer mulher. Então, coloque a mão debaixo da minha coxa, que aquilo de lá era um ritual de promessa, para que ele viesse a prometer e jurar que queria trazer uma esposa. Então, mas o que aconteceu? Tudo ficou na mão daquele servo. Aquele servo se sentiu responsável por tudo. Então, o servo de Abraão, com muito pesar no seu coração, orou a Deus, pediu a Deus, porque sabia que tinha ficado com uma responsabilidade muito grande. Então, o servo de Abraão tomou 10 camelos do seu senhor e toda a fazenda do seu senhor, e estava em suas mãos. E o servo de Abraão orou ao Senhor e pediu beneficência. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a missão que Abraão me deu. Senhor, me ajuda nessa caminhada. E ficou junto à fonte de águas, onde as filhas dos varões daquela cidade saíram para buscar água. E ali ele orava, e ali ele clamava, e ali ele fez um propósito com Deus. Disse, Deus, se tu estás comigo mesmo, a moça que vier aqui, eu pedi água, e ela, sem eu pedir da água para os meus cavalos também, camelos, ali, Senhor, eu vou entender que aquela mulher vai ser a filha de Isaac, vai ser a esposa de Isaac. Então, amados, veio Rebeca, nascida em Betuel, filha de Mical, mulher de Naor, irmã de Abraão. Fez tudo como o servo de Abraão lhe pediu. Olha que coisa, amado. Ali o servo de Abraão observou Rebeca e disse, esta é aí a prometida para Isaac. Como o Senhor tinha falado a Abraão, não pegue filha da terra para casar com Isaac, mas pegue filha da tua parentela para casar. Para que não viesse misturar mais a linhagem. Então, passando o slide. Então, Rebeca recebe do servo de Abraão
um pendente de ouro e 2 pulseiras de ouro, e traz sua família para conhecer o servo. Primeiramente, ela trouxe seu irmão Labão. O seu irmão Labão aí conheceu aquele servo contou tudo que Deus tinha feito, todas as proezas na vida de Abraão, como Abraão tinha sido abençoado, como Abraão recebeu Isaac, mesmo tendo 100 anos, como que Sara foi mãe com idade avançada, algo que era impossível naquela época. Então, o irmão de Rebeca se alegra com aquilo e leva o servo até a casa dele. E o servo conta toda a história novamente. Então, o servo fala a Abraão tudo sobre o que havia sucedido. E o que Abraão fez, amados? Naquele momento, o que Abraão? Abraão só ficava orando, clamando. Mas o servo de Abraão, amados, ele ali, amados, contou a história e tudo aconteceu como deveria ser. Rebeca, vendo tudo aquilo, decide ir com o Senhor de Abraão. Decide encontrar Isaac. Decide, amados, formaria uma família. Quando Rebeca escutou todas aquelas proezas que Deus fez através da vida de Abraão, como Deus era com Abraão, claro que Rebeca pensou, se Deus era com Abraão, Deus também é com Isaac, seu filho. E eles se arrumaram. Naquele tempo, amados, a moça podia levar uma serviçal, uma serva, para ajudar ela em tudo. E assim foi, amados. Rebeca levou sua serva e foi. E quando ela estava chegando no acampamento, ela olhou e viu Isaac, porque Isaac tinha saído para orar. Isaac tinha saído para clamar ao Senhor. E ele foi para o campo. Isaac tinha 40 anos, amados, agora você imagina. Hoje uma pessoa com 40 anos já está casada, tem filho, tem até neto. E Isaac estava ali, amados, sofrendo e triste pela morte da mãe. Então, o servo conta tudo para Isaac, como aconteceu. E o que Isaac faz? Toma Rebeca por sua mulher, leva para sua tenda e covita com ela. Então, amados, e ali foi sarada, foi curado a tristeza do coração de Isaac. Abraão, satisfeito, tomou outra mulher e seu nome era Quetura, e teve filho e filha. Aí você olha, Abraão, mesmo já avançado de idade, continuou tendo filhos e filhas. Então, Abraão morreu de velhice e farto de dia na idade de 175 anos. Abraão morreu farto de dias, amados. Aí nós olhamos toda a trajetória de Abraão, toda a caminhada de Abraão, toda a luta que Abraão teve para se manter firme na presença de Deus. E aos 75 anos ele morre farto de dias, satisfeito dos anos que viveu aqui na Terra. Passando o slide. Isaac, ele tem 2 filhos com Rebeca. E quando nós observamos aqui, Rebeca, quando teve os filhos gêmeos, ela já estava casada há muito tempo, mas ela tinha sua madre fechada. Depois de 20 anos, ela teve um casal de gêmeos. E Esaú e Jacó. E aí nós vamos olhar, amados, esse contexto desse nascimento. Isaac já tinha 60 anos. Esaú, o primogênito, ele era ruivo e peludo. E Jacó era liso, não tinha muito pelo. Era varão simples e habitava em tendas. E Esaú já era perito em casa. Então, nós vamos olhar ao longo da história que Jacó era mais ligado à sua mãe Rebeca e Esaú era mais ligado ao seu pai. Passando os slides. Quando nós vamos observar toda essa tendência, todo esse contexto, amado, e que tudo isso está acontecendo.
Naquele tempo havia muita fome na terra e Deus disse a Isaac, não desça ao Egito. Isaac permaneceu na sua terra. Isaac obedece a Deus e ficou em Gerar. E com medo disse que Rebeca era sua irmã, com medo de morrer. Então, o que acontece? Como tinha muita fome na terra, o que eles pensaram? Olha só, eu não vou dizer que é minha esposa, senão vão me matar e tomar ela por mulher, porque Rebeca era formosa à vista. Então, Abimeleque exorta Isaac e dá ordem para ninguém tocar nele, para que não morresse. Isaac plantou na terra e Deus o abençoava grandiosamente. Por que Abimeleque exortava Isaac? Abimeleque olhou e viu Isaac e Sara brincando. Então ele observou e viu que era marido e mulher, porque ninguém tinha aquelas brincadeiras. Então Abimeleque exortou Isaac: por que me falaste isso? Por que tentaste esse mal contra mim? Porque Abimeleque sabia que Isaac era filho de Abraão e era abençoado por Deus, e ninguém poderia tocar em Isaac, porque senão seria amaldiçoado ou morreria. Então disse: ninguém toque nele. Deixem Isaac cavar os poços. Deixem ele aí. E aí Isaac foi ali prosperando cada vez mais. Vamos trocar o slide nessa hora. E essa prosperidade de Isaac, amados, ela trouxe muita dificuldade para Abimeleque. Essa prosperidade de Isaac trouxe inveja ao coração de Abimeleque. Essa prosperidade de Isaac trouxe inveja aos pastores de Abimeleque. Então, Abimeleque, ele fala e diz, sai da minha cidade. Vai para outro lugar, porque aqui tu está crescendo muito, tu está ficando muito próspero. Isaac, naquele tempo, começou a plantar, começou a cavar poços, e a água jorrava, tudo que Isaac fazia prosperava, e os filisteus invejavam, e começaram a entulhar os poços que Abraão tinha cavado. Quando nós olhamos no slide aí, amado, Abraão já tinha cavado poços, quando Abraão morreu, eles entulharam os poços. Abimeleque pediu então, sai daqui, Isaac, dessa terra. Isaac foi para o vale de Gerar e habitou ali e desentulhou os poços que seu pai tinha. E aqueles poços, amados, era água viva, era corrente ali. Era, ou como a gente fala, olho d'água, era onde brotava a água ali. E quando chama assim, poços de água viva, é quando a água brota, a pessoa cavou o poço no lugar certo. E aí nós ficamos pensando, será que Isaac, quando cavava o poço, ele pedia orientação de Deus? É claro que pedia, mas aonde ele botasse a mão, Deus prosperava, Deus abençoava, e ele pedia a direção de Deus sempre. Passando o slide. Isaac e seus pastores foram para outra terra, amados. E aí, lá na terra de Gerar, passando, o que aconteceu? Começaram a contender com eles também. Isaac e seus pastores cavavam outros poços e chamou o nome desse poço de Sitina. Por quê? Porque contendiam com eles e diziam, esse poço é meu. E aí criavam inimizade. Novamente, outro poço foi cavado e teve o nome de Rebote. Por quê? Alargamento. Pois os pastores de Gerar não contenderam mais com eles, e Deus os prosperou em tudo. Então, Abimeleque foi ao encontro de Isaac para fazer conserto, pois viu que Deus era com ele. Quando Abimeleque olhou tudo aquilo, disse, olha só, Deus é com Isaac. Vamos fazer um conserto. Vamos mudar essa história. Vamos lá consertar, porque se ele usar de bondade, de amor para conosco, muitas coisas vão acontecer, muitas bênçãos vão se realizar, muito trabalho vai se realizar. E o Senhor ali observou, amados, estava observando Abimeleque, estava observando Isaac. E o Senhor ali, eles fizeram uma aliança em que Isaac ia usar de bondade com Abimeleque sempre. Mudando o slide. Quando nós operamos, quando nós entendemos, amados,
Ali tudo acontece. Então, ali eles fizeram uma aliança e Deus abençoou. E o Senhor aparece em Isaac, em Berzeba. E o que diz? Em Berzeba, o que diz? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo, e te abençoar-te-ei e multiplicarei a semente por amor a Abraão, meu servo. Ali Deus estava falando maravilhosamente com Isaac, porque o Senhor compreendia, o Senhor entendia que Isaac era fruto da promessa de Abraão e as bênçãos estavam sobre a vida de Isaac. Amados, nós olhamos que a caminhada de Isaac não foi fácil. A caminhada de Isaac foi dolorosa. A caminhada de Isaac foi sofrimento. Mesmo porque naquele tempo não tinha lei, ou faziam aliança, ou um matava o outro. Então, os homens daquela época, eles preferiam fazer aliança. Então, ou não tinha lei, hoje nós temos aí, nós olhamos, temos leis a seguir na sociedade, mas naquele tempo não tinha. Vamos passar o slide. Então, voltando aqui, amados, para Esaú e Jacó. Isaac envelheceu, já não enxergava direito, seus olhos já estavam escuros, de maneira que ele não conseguia ver. E o que Isaac pensou? Meus dias estão se findando, meus dias estão se acabando, eu preciso chamar o meu primogênito e preciso dar a ele as bênçãos. Então, o que ele falou e fez? O que ele disse naquele tempo, amados? Ele precisou chamar Esaú e disse: Esaú, prepara para mim um guisado saboroso, uma carne saborosa, que eu vou comer e vou te abençoar. E Esaú saiu. Só que Rebeca, ouvindo aquilo, o que Rebeca fez, amados? Rebeca chamou Jacó. Jacó, meu filho, prepara um guisado para o seu pai. E eu vou preparar. E finja que é o seu irmão. Porque se você fingir que é o seu irmão, o que vai acontecer? A bênção da primogenitude vai ser sobre você. Mas Jacó disse: mãe, eu sou liso, meu irmão é peludo. Meu pai vai saber que não é ele, ele vai me amaldiçoar. Aí Rebeca disse: que seja essa maldição sobre mim, não sobre você. Meu filho, pega pelo de cabrito e coloca nas tuas mãos e no teu pescoço, para que seu pai apalpe e veja que é você. Então Jacó se cobre com pele de cabrito nas mãos e no pescoço e recebe a bênção. E aí nós podemos observar, amados. Num primeiro momento, Isaac percebeu, teve uma desconfiança e disse: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E agora? Mas mesmo assim, ele pegou o guisado, comeu, disse: está muito bom, meu filho, e o abençoou. Em Gênesis 27, 29, diz assim: ó, olha a bênção que o pai deu ao filho. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Se o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. O que ali vem dizendo, amados? Que o irmão ia servir a ele. Não era uma coisa normal, porque na verdade o caçula tinha que servir o primogênito. E aí ali foi trocado. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos que te abençoarem. Então nós podemos observar e entender ali que o Senhor abençoou ele em tudo. Amados, mas agora Jacó teria que enfrentar a dura batalha, porque Esaú reclamou seu direito. Quando Esaú chegou com o guisado para seu pai, e seu pai disse: quem és tu? Sou eu, pai, seu filho Esaú. Vim trazer o guisado para você comer e me abençoar. Mas ele disse: quem foi esse, então, que veio antes de ti e tomou a sua bênção? E Esaú, amado, se aborreceu grandiosamente, se irou grandiosamente, disse: mas quem foi esse que veio na minha frente e roubou minha bênção? E aí entendeu que foi o seu irmão Jacó.
Amados, e a palavra que sai da nossa boca, ela tem efeito. Então, o que aconteceu? Ele não poderia dar duas bênçãos. Mas Esaú reclama o seu direito e diz: não reservaste nenhuma bênção para mim, meu pai? Eis que sua habitação será longe da gordura da terra. Aí ele vem dizendo a bênção, Gênesis 27, 39 e 40. Eis que a sua habitação será longe da gordura da terra, e sem orvalho do céu, e pele, e pela sua espada viverás, e a teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o jugo do teu pescoço. Gênesis 27, 39, 40 e 40. E por que, amados, que essa bênção foi dada desta maneira para Esaú? Porque Isaac sabia, o que Isaac sabia? Que Esaú estava com muita raiva. Então, esse jugo que ia ser sacudido do seu pescoço era perdoar o irmão no futuro, porque naquele momento era quase impossível. Então, Esaú se determina que ao seu pai fechar os olhos, ele iria matar seu irmão Jacó. Então, o que ele disse? Falou alto: quando meu pai fechar os olhos, eu matarei meu irmão. Rebeca fica sabendo. Isaac, olha, amados, Isaac envia Jacó para Padã Arã. O que aconteceu? Por que enviou? O que Rebeca temia? O que Isaac temia? Amados, Rebeca temia que ela ficasse desfilhada no momento só, que eles brigassem, se matassem. Mas o interessante é que foi Rebeca que começou tudo isso, né? E nós olhamos. Jacó foi obediente à sua mãe, fez como a sua mãe tinha mandado. Só que tinha outro problema também. Rebeca não queria que Jacó casasse com as filhas de Canaã. Então, pediu a Isaac para ela não ficar desfilhada, para que Jacó não casasse com as filhas de Canaã. Então, o que ele pediu? Pediu que Isaac mandasse ele para Padã-Arã, para a casa do seu irmão, Labão. Mas e Esaú, vendo tudo aquilo, com raiva no coração, pegou uma das filhas de Canaã para si e tornou ela sua esposa, sua mulher, para se vingar de seu pai e da sua mãe. E nós olhamos, que decepção, que forma triste de fazer algo, né? Quando nós observamos isso, nós vemos, e hoje em dia não é diferente, tem muitos filhos tentando chamar a atenção de pai, de mãe, fazendo aquilo que eles não gostavam, aquilo que eles não queriam fazer. Então, amados, nós temos que entender e observar que a vingança não é a melhor saída, nunca. Passando o slide. Então, Jacó foi no seu caminho, amados, na sua caminhada. Né? E nessa caminhada, Jacó teve um sonho de uma escada que ela vinha dos céus, da terra até os céus. Nessa escada tinha anjos que subiam e anjos que desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. Está lá em Gênesis 28, 13. Então, Jacó teve aquele sonho, amados, acordou e disse assim: olha, vou colocar uma pedra aqui, uma coluna, e vou chamar aquele lugar de Betel, porque o Senhor está aqui, o Senhor fala conosco. E ali ele pegou e fez todo aquele ritual, amados, dizendo que aquele lugar ali era o lugar santo, que Deus falava com as pessoas, Deus falava conosco. Então, nós precisamos entender, observar que mesmo Jacó, tendo se posicionado errado, tendo feito coisas que entristecessem o coração de Deus, mas por ele ter obedecido a sua mãe, no caso, Deus foi e abençoou ele, e ele tomou também para si a bênção da primogenitude. Que coisa maravilhosa, né, Márcia? Essa bênção que segue aonde a pessoa foi. Passando o slide. E aí, Jacó, naquele momento, fez um voto com Deus, dizendo que se o Senhor levasse ele bem nesta viagem,
e desse o pão para ele, e desse as vestes que ele precisasse, e ele voltasse para sua casa em paz, ele seria o seu Deus, e de tudo que lhe deres, daria o dízimo. Aí nós falamos, olha a fidelidade ali de Jacó, amado. Olha o voto que ele fez. Senhor, se tu for comigo, se tu andares comigo, se tu estiveres comigo, eu darei conta de tudo. Eu darei o dízimo de tudo. Amados, que coisa maravilhosa quando nós começamos a entender, compreender o valor de um voto. Mas não é voto de tudo, é voto firme, aquele que você faz com o Senhor e persevera e permanece e não esquece e trabalha sempre. Então, nós não podemos estar, mas confundido ou enganado com coisa alguma. Se nós votamos alguma coisa com o Senhor, temos que cumprir. Passando o slide. Jacó chegou e viu um poço que muitos iam levar seus animais para beber água. E se chegando, viu 2 moços e falou com eles. E perguntou, olha, vocês conhecem Labão? Sim, conhecemos. Olha, e lá vem a filha dele, Rebeca. E Rebeca vinha trazendo os animais porque porque Raquel era pastora. Raquel, amados, ali, ela era uma pastora. Então, ela veio trazendo os animais e ali encontrou Jacó. E Jacó se apresentou a Raquel e chora muitíssimo. E ela o levou até seu tio Labão. E Jacó lhe contou tudo o que tinha acontecido. Qual foi a reação de Labão? Abraçou o sobrinho e chorou. Porque, mas naquele tempo as pessoas não se comunicavam. Levar uma carta era difícil, visitar era difícil, porque as distâncias eram longas. Eram bem longas aquelas distâncias. Então, quando Labão se lembrou de Rebeca, que tinha ido para casar com Isaac, lembrou da irmã pequena, mas e quando voltou, Jacó, que era fruto, que era carne da sua carne, que fazia parte do seu sangue, ali o coração dele se doeu, ali a alma dele chorou, ali ele se lembrou de várias coisas, creio que até da infância. Então disse Labão, realmente tu és osso dos ossos, dos meus ossos e carne da minha carne. Tu és parte comigo, tu estás com parte comigo. Fica comigo. E eles ficaram 1 mês. 1 mês Jacó ficou ali sem responsabilidade nenhuma. E aí, depois de 1 mês, Labão chama Jacó para trabalhar com ele. Olha, Jacó, você está aqui, já faz 30 dias, já faz 1 mês. Então, vamos trabalhar. Trabalha comigo, o que tu queres, Jacó? E Jacó, amado, já amava Raquel. Só que naquele tempo, para casar, precisava ter dote. Naquele tempo, para casar, precisava ter alguma coisa com o pai. E Jacó não tinha nada. Então, Jacó pede a mão de Raquel por 7 anos de trabalho. Olha, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel. Labão, ele tinha 2 filhas. Leia, que tinha olhos tenros, olhos fundos, mas que não era tão bela. E Raquel, que era formosa à vista. E Jacó amava muito Raquel, mas Lia, ele não dava tanta atenção. Só que naquele tempo tinha uma questão. A filha mais velha precisava casar antes da filha mais nova. Então Labão engana Jacó e coloca Leia para se deitar com ele no lugar de Raquel. Após 7 anos de batalha, 7 anos de trabalho duro, e a palavra nos relata que para Jacó não foi difícil, porque Jacó amava muito Raquel e queria estar muito com Raquel. Então, Labão enganou ele e colocou Leia. E quando Jacó viu, amados, que era Leia, perguntou por que ele tinha feito aquilo. Olha só, Labão, por que fizeste isso comigo? Eu trabalhei 7 anos para você.
por que colocaste a tua filha mais velha no lugar da mais nova? E aí Labão, não, nós temos uma regra que essa regra é que a mais velha tem que casar antes da mais nova. Como é que eu vou casar a mais nova e não vou casar a mais velha? Está errado. Mas Labão diz assim para Jacó, Jacó, mas eu vou te dar mais 7 anos de trabalho pela minha filha Raquel. E aí, amados, Jacó trabalhou mais 7 anos pela sua filha, pela Raquel, pela sua futura esposa. Leia, muito triste, muito entristecida, mas o Senhor abriu sua madre e Leia começou a dar filhos. Mas a madre de Raquel, Deus fechou, tanto porque Jacó amava mais Raquel do que Lia. Então, o Senhor é justo, poderoso. Leia não ia ficar com toda amargura, com toda tristeza e não ia ter nada, né? Que ela via que Jacó amava mais a Raquel. Então, Leia começou a ter filhos. Vamos lá. Rubens, ela teve o primeiro filho. Rubens, eis um filho. Simeão, porque Deus tinha ouvido as orações, então ela dizia, agora meu marido vai me amar, porque eu dei um filho para ele. Simeão, agora Deus ouviu minhas orações. Levi, agora eu vou estar junto com meu marido. E Judá, louvor. Agora eu vou louvar Deus por tudo que Deus tem feito, tem me dado muitos filhos. Raquel não podia ter filho. E aí Raquel disse a Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Raquel, disse Jacó, estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Gênesis 32, versículo 2. Sou eu, Raquel. Eu que posso determinar quem vai ter filhos e quem não vai. Então, Raquel, brava, dá sua serva Bila para Jacó coabitar e dar um filho a ela. E esta teve Dan, que quer dizer juiz, e Naphtali, lutador. Quer dizer, por que ela colocou o nome de Dan, juiz, amados? Por que ela fez isso? Porque, na verdade, ela estava com rixa com a Leia. Por que Leia tinha filho e eu não? Já tinha rixa desde pequena, que eram irmãs. Depois cresceu e aí o negócio foi piorando. E depois a sua serva Bila teve Naphtali, lutando, porque ela estava lutando contra a sua irmã, para ver quem poderia disputar mais o amor de Jacó. Então, ela nos lá diz assim, ó, que Leia deu sua serva Zilpa para Jacó. E esta teve um filho chamado Gade, fortuna. E a ser, sou feliz. Aí veio aquela rixa, uma deu a serva, a outra também pegou e deu sua serva, e Jacó só ficava ali, amados, fazendo filhos. A questão é essa, gerando descendência. Então, as duas tinham rixa sempre. Então, Leia teve mais 2 filhos, Isaac, galardão, e Zebulon, morada, e uma filha chamada Diná. Deus ouviu Leia, porque ela cessou a amar e depois voltou novamente a ter filhos. E Raquel ainda não tinha mais. Deus ouviu as orações de Raquel, abriu sua madre e o nome dele se chamou José. O filho tão desejado, o filho tão querido, o filho que tanto Raquel orou, chegou ao mundo e se chamou José. E quando Raquel teve filho, Jacó pede para Labão suas mulheres e seus bens para ir embora. Aí, mas o que aconteceu? Jacó tinha trabalhado 7 anos por Raquel, por Lia, 7 anos por Raquel. Depois trabalhou mais 6 anos e ali o seu rebanho ele foi multiplicando. E aí Jacó pede para Labão suas mulheres e seus bens para ir embora. E o que aconteceu, amados? Labão, ele faz um novo pacto com Jacó.
os filhos de Labão percebem que o rebanho de Jacó estava fortalecido. E aí começa a falar com o pai. Olha só. Pai, ele tem muito rebanho. Por quê, amados? Esse pacto que Labão fez com Jacó, dizia assim, ó, que todo animal salpicado e malhado, esse seria de Jacó, e os demais seriam de Labão. E assim, isso seria o salário de Jacó. Então, o que Jacó fez? Jacó tomou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou e colocou de molho na água dos animais mais forte. E aí, amados, e aí quando os animais mais fortes iam ter cria, saía listrado, saía salpicado e malhado por aquelas varas que ele colocava na água. E aí o pacto que eles tinham é que os salpicados, os malhados, seriam de Jacó. Então, Jacó começou a se fortalecer muito. Então, os filhos de Labão perceberam isso. O que eles falam? Pai, está demais. Jacó tem muito. Daqui a pouco ele tá mais do que tem mais, vai ter mais fortuna do que nós, mais animais do que nós. E aí, o que aconteceu? Quando Labão tentava, mas trocar, dizendo, ó, seu salário será somente de animais listrados. Aí o rebanho dava mais animal listrado. Aí quando Labão dizia, seu salário só daria para ser os malhados. E aí os animais só davam crias malhadas. E aí Deus abençoava Jacó em tudo, amados. Por quê? Deus viu o que Labão estava fazendo com Jacó. Então Jacó persegue. Labão persegue Jacó. Então Jacó diz, basta, estou indo embora. Acabou. E Jacó chama sua esposa e diz que o rosto do pai delas não é para com ele, como antigamente. Disse Deus, levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Gênesis 31, 12. E agora, amados, a gente vê assim, ó, que Deus ele vê todas as coisas, Deus observa todas as coisas, Deus sabe o que está acontecendo com todos os seus filhos e com Jacó não era diferente. Então, amados, as esposas concordam e todos vão embora, sem avisar nada para Labão. E Labão e seus filhos perseguem Jacó por 7 dias até encontrá-los na montanha de Gileade. Amados, e naquela perseguição, naquela luta, Jacó temeu também, porque Jacó sabia que Labão iria atrás dele. E aí nós vamos observando que, mesmo que Deus estivesse com Jacó, ele passava por lutas, por pelejas, por tribulações, por angústias, por situações difíceis. Então, todas as coisas ali, amados, foram contribuindo. Tudo ali foi, amados, aperfeiçoando o caráter de Jacó. Então, Labão conversa com Jacó e pede explicação e reclama o ídolo que foi roubado. Só que nisso, amados, Deus dá um sonho para Labão e diz, Labão, não faça bem nem mal para Jacó. Deus se revela a Labão e diz para ele não fazer nenhum mal contra Jacó. Porque senão Deus iria se entristecer com ele e ia cobrar dele algo. Olha, amados, que forte. E na caminhada, na vinda, Raquel, ela rouba o ídolo do seu pai. Um Deus feito de barro, um objeto que ele idolatrava. Então, ali, Labão procura pelo acampamento, vai na tenda de Leia, busca, não encontra, vai na tenda de todos os servos, busca e não encontra. Quando chega na tenda de Raquel, Raquel pega e diz, pai, não chegue muito, porque eu estou naqueles dias, eu não estou bem. Eu estou no meu período, né? Naquele tempo eu não falava menstrual, mas eu estou no período de vergonha, não entra, tal. Só que Raquel já tinha colocado, esconde o ídolo
o Deus, né, em uma albarda de um camelo. Ela estava escondendo, porque a idolatria ainda estava no coração a idolatria ainda estava no coração de Raquel. Então, ele procura, não acha, e aí ele vai para perto de Jacó e começa a conversar com Jacó. E pergunta para Jacó por que fizesse isso. E Jacó vem dizendo: eu trabalhei 7 anos por Leia, eu trabalhei 7 anos por Raquel, eu trabalhei 6 anos pelas ovelhas, pelo campo, e o seu olhar para comigo não era já o mesmo, e toda vez você mudava o pacto, você mudava o meu salário, você mudava tudo, mas mesmo assim Deus viu o que você fazia para mim. Ele disse: é o mesmo Deus que vê. É o mesmo Deus que disse para mim não fazer bem nem mal para você. Então, Labão ali, ele fez um novo pacto com Jacó. Se despede de suas filhas e netos e o abençoa. E volta com seus filhos para sua casa. E esse novo pacto que ele fez foi o quê, Marco? Esse novo pacto foi que Jacó não podia tomar nenhuma esposa mais, a não ser as filhas de Labão. Jacó não podia ter mais esposa, somente as duas. E que Jacó não ia afligir, nem humilhar, nem envergonhar nenhuma delas, mas Jacó iria cuidá-las com amor, com carinho, com atenção. Então Labão requereu isso dele. E eles fizeram um monte de pedra, uma barreira de pedra. Diz assim, ó: e você, Labão, não passe desse lado para cá, e nem você, Jacó, passe do outro lado para lá. Então, quer dizer, Jacó não poderia voltar mais a Padã-Arã, não poderia voltar mais para a casa do seu sogro, nem pensar do seu tio. O pacto deles era isso, né? E cuidaria bem das filhas de Labão e dos seus netos. Então Labão foi, beijou, abraçou as filhas, se despediu dos netos e foi embora com seus filhos. E Jacó continua essa caminhada para a terra de Canaã. Amados, estamos nesta hora, né, tendo mais um passo já, e para finalizar esta aula, e depois na próxima aula, nós vamos falar do encontro de Esaú e Jacó, né? Depois de Jacó ter fugido, Jacó precisava voltar novamente. Ele precisava estar novamente com seu irmão Esaú. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre isso, vamos estar finalizando o livro de Gênesis, vamos estar entrando, né, nesse novo tempo, né, da vida de Jacó e de Esaú, que foi o perdão. Né? Então, não esqueça de deixar o seu parecer aí embaixo, coloque tudo, o comentário, aquilo que você aprendeu, que vai valer com a sua presença, e até amanhã, né, na próxima aula, a 5ª aula, que Deus vai estar novamente, né, nos revelando as passagens bíblicas.